Existe mesmo literatura ruim ou será que isso é só um pedantismo de quem se acha superior? Será que a gente pode afirmar categoricamente que existe uma literatura menor? Hoje a gente vai falar sobre essa polêmica aqui no vídeo e vamos entender um pouquinho melhor o que torna um livro bom ou ruim, né? Será que existe uma régua para medir isso? A gente também vai falar um pouco sobre se ler qualquer coisa basta. Então, se você já tem uma opinião sobre isso, já vai comentando aqui embaixo e a gente continua essa conversa depois da vinheta. Vamos lá! Muito bem, meus caros, vamos começar pensando juntos agora a diferença que nós temos entre gosto e análise literária, porque isso é muito importante que a gente pontue logo no início, né? O que acontece? Uma coisa é o meu gosto pessoal, né? Aquilo que eu gosto, aquilo que me agrada, né? Para os meus critérios individuais. E outra coisa é quando a gente pensa na ideia de fazer uma análise literária de fato e dentro dessa análise ter alguns critérios que vão nos ajudar a chegar a determinadas conclusões. Então, quando a gente pensa nessa separação, é claro que a gente não está dizendo que o gosto não importa. Vejam, o gosto importa sim. Né? A gente pode gostar de qualquer livro, nós somos livres, né? Graças a Deus, para gostar de qualquer livro, seja ele considerado um clássico, seja ele desprezado, né? Pelo meio literário, pelo meio acadêmico. A gente pode inclusive não gostar de um clássico muito aclamado e muito elogiado, nós somos livres para isso. A questão aqui é que o gosto não é o principal argumento de uma discussão quando nós estamos falando de literatura, porque afinal a gente está falando de algo que é totalmente individual. Né? E não pode ser um critério único para valorizar ou desprezar um livro. Afinal, seria muito injusto, né? Se a gente dependesse totalmente do gosto de um determinado crítico literário ou do gosto de um determinado professor para que a gente recebesse aí a informação sobre determinadas obras, acesso. Né? Então vejam que quando nós estamos falando dessa discussão de literatura boa ou ruim, nós não estamos no campo do gosto. A gente está falando de algo que ultrapassa o gosto pessoal. Né? Então é isso, a gente pode amar um livro mal escrito, a gente pode detestar um clássico e tá tudo bem, como o pessoal diz por aí, né? Isso não vai definir o valor literário de uma obra, né? A gente pode, sei lá, odiar Machado de Assis, mas isso não vai fazer com que Dom Casmurro seja um livro ruim. O que eu quero chegar aqui com vocês é pensar quem define o que é bom ou o que é ruim. Quais são os critérios para que a gente chegue em uma conclusão assim, né? Para que um livro seja considerado realmente bom, existe de fato uma série de critérios que a gente vai observar, né? E a gente vai pensar principalmente em alguns deles aqui, em dois centrais, né? A gente tem de um lado aquilo que nós chamamos de crítica literária, que são aqueles especialistas em literatura que vão ler o livro e vão ter essa visão mais técnica da escrita, e que é um âmbito fundamental porque, vejam, de fato a pessoa tem um conhecimento amplo em relação a obras literárias no geral, vai ter a capacidade para julgar estilo, técnica, recursos no texto, observar coisas mais profundas que um leitor leigo não conseguiria. Então é muito importante essa leitura especializada, que é uma leitura que a gente diz aí que é feita então pelos teóricos da literatura e pelos críticos literários. E de outro lado, a gente tem aquilo que nós chamamos dentro da teoria literária de recepção. O que é a recepção? É a forma como os leitores, de forma geral, recebem aquele livro e reagem a ele. Né? Se é um livro que é aclamado, se é um livro que realmente é muito lido, faz sucesso, se é um livro que desagrada muito, é muito polêmico. Não é que exista um certo e um errado nessa hora, né? Mas perceber como os leitores reagem àquele livro é um passo bastante interessante, bastante importante na hora de pensar sobre a importância histórica de um livro. A gente tem, inclusive, casos de livros que na sua época foram rejeitados, né, ignorados e que depois vieram à tona e foram lidos, né, décadas, séculos posterior. Então, existe também essas nuances, né? Eu estou tentando resumir para vocês todo um campo de estudo da literatura que, na verdade, é muito complexo. Então, quando a gente pensa nesses dois campos, a gente está pensando em fontes inesgotáveis de pesquisa acadêmica, de reflexão, enfim. Então, tudo isso vai ser amplamente estudado, discutido, e aqui a gente vai tentar condensar um pouquinho todo esse processo de análise e critérios para que a gente chegue nessas conclusões, se um texto é bom ou se um texto é ruim. Agora vejam, algo muito importante para pontuar é o seguinte: por mais objetivos que sejam determinados critérios, quando a gente está falando de literatura, é claro que nós estamos falando de algo que não é matemático, né? Não é uma ciência exata,
para que a gente tenha uma série, um checklist, eu vou preencher as pontuações e aí eu vou chegar lá num número que vai determinar a nota do livro e vai dizer se ele é bom ou não. Vejam, não é exatamente assim que a coisa funciona também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um livro produzido por uma pessoa humana dotado de subjetividade, a gente também vai ter avaliações dotadas de subjetividade. Então, nós temos critérios objetivos? Sim, mas esses critérios ainda assim podem ser afetados, né, por questões subjetivas. Então a gente pode trazer questões de contexto histórico, concepções sobre a literatura naquela época em que o livro foi avaliado, ou agora mesmo que nós estamos avaliando determinados livros, ideologias que influenciam a visão sobre determinados livros. Então é claro que não estamos falando de algo totalmente infalível, por isso que nós temos amplas discussões sobre um mesmo livro em que um autor vai defender um determinado aspecto da obra e vai defendê-lo de uma certa perspectiva, o outro vai discordar, e a gente tem aqui não uma unanimidade de pensamentos, né, mas a gente tem um campo de análise muito amplo e muito aberto a discussões e contestações, né? A gente não está falando de um resultado matemático, a gente está falando de literatura. E a literatura, graças a Deus, não é algo matemático, né? Algo que também está aí atrelado à nossa existência humana e às variabilidades que a existência humana pode trazer. Bom, agora feita essa introdução, agora sim nós vamos pensar quais são os critérios, afinal, que definem a boa literatura. E sim, esses critérios existem, a gente vai conhecer alguns deles aqui nesse vídeo. Já adianto para vocês que não são todos, não vou conseguir resumir tudo isso no vídeo de YouTube, né? Para isso a gente vai precisar aí de anos e anos estudando teoria da literatura. Mas é uma forma de a gente entender um pouco mais, né, como que a gente chega nessa conclusão da literatura boa e da literatura ruim. Vamos lá. O primeiro ponto é a complexidade formal e estrutural da obra. Vejam que, em geral, textos bem escritos do ponto de vista formal são textos mais complexos. Isso significa aqui que a gente vai ter um bom enredo, bons recursos de linguagem. Podem ser textos que inovem na linguagem, que tragam construções diferentes, ou textos que primem por uma exatidão na escolha do vocabulário, na construção, textos que têm essa capacidade, né, quando a gente fala de narrativa, de uma expressão muito profunda de determinados aspectos, ou quando a gente fala de poesia, uma construção formal muito bem feita. Então, na verdade, são diversos recursos que vão entrar aqui nessa ideia da complexidade de uma obra bem construída. Pode ter também quebra de linearidade, vozes múltiplas na narração, bons personagens profundos, né? Vejam que aqui a gente está falando de uma qualidade técnica como um todo, assim, quando a gente pega um livro e percebe que ele não é um livro feito em 15 minutos para ser um best-seller e vender muito dentro de um formatinho. Eu depois vou chegar nos critérios de livro ruim também, para que a gente tenha os dois pontos. Mas a gente está falando de um livro que a gente percebe que está bem amarrado. Ele não deixa pontas soltas, ele está bem construído, o enredo é robusto, os personagens são profundos, a história tem uma razão de ser, o andamento da narrativa faz sentido, tem uma verossimilhança interna. Quando eu leio, aquilo vai realmente me cativando, me levando a chegar a determinadas reflexões, enfim. É difícil falar de forma geral, mas é basicamente isso que a gente vai entender quando a gente pensa em um livro que tem uma estrutura complexa, robusta, que vai sustentá-lo, né, que vai sustentar aquela narrativa, ou no caso da poesia, a gente também poderia fazer um outro vídeo sobre isso, né, de tão amplo que é o assunto, mas aí a gente também vai pensar, né, na qualidade do poema, um poema bem escrito, bem estruturado. Não foi alguém que chegou lá e só escreveu uma frase e quebrou a frase, cortou a frase, botou em linhas separadas e isso é um verso, isso é um poema. A gente percebe que o poema foi pensado, foi amarrado, tem profundidade, tem imagens poéticas fortes. Então tudo isso são critérios de complexidade da narrativa, né? De algo que foi realmente bem feito, robusto, bem pensado. Outro critério que pode nos ajudar a pensar é o critério ou da ambiguidade, a gente pode pensar sobre isso, mas mais assertivo se a gente pensa na ideia de múltiplos sentidos. Vejam que a boa literatura, ela nunca se esgota em uma única leitura. É aquele tipo de livro que a gente pega mais de uma vez, a gente pode reler, inclusive várias vezes, e ele sempre vai permitir mais interpretações inclusive contraditórias, ele não se esgota,
Ele é um livro que aguenta releituras e aguenta muito bem e vai sempre nos dar novas visões, interpretações diferentes sobre um assunto, ou ele vai lançar luz a vários assuntos diferentes. Então, no mesmo livro eu posso pensar sobre relacionamento, sobre amor, sobre sentido da vida, sei lá, inúmeras coisas em um mesmo livro, e eu vou conseguindo fazer essas reflexões, mesmo se eu vou relendo o livro. Esse é um sinal também de que nós estamos lidando com um bom livro, né? Ele aguenta uma releitura, ele aguenta essas reflexões, ele suporta, e ele inclusive acaba se tornando, de certa forma, uma fonte quase inesgotável de novas interpretações, né? Aqui a gente está lidando de fato com um livro que tem força literária. Agora, falando de força, a gente também vai pensar num terceiro aspecto, que é o aspecto da força estética da linguagem. Vejam que o modo como algo é dito importa tanto quanto aquilo que está sendo dito. A gente vai ter essa atenção especial à forma como o texto está escrito, né? Se ele de fato abusa de recursos que deixam a escrita refinada, se ele tem um bom ritmo, se ele tem beleza, se ele tem um bom vocabulário, uma boa estruturação, se é um livro bem escrito mesmo, mas não só do ponto de vista gramatical, porque do ponto de vista gramatical, até a inteligência artificial consegue fazer um texto bem escrito, entre aspas, sem erros de português. A questão aqui não é erros de português ou erros de gramática. A questão aqui é conseguir manipular a linguagem, essa é a palavra mesmo para isso, né? Manipular a linguagem de uma certa forma que a gente está falando de fato de algo belo, de algo que toca na literatura enquanto arte da palavra. Então aqui a gente está falando nessa força estética que a língua adquire. Quando a gente lê aquele livro e pensa, puxa, que livro bem escrito, né? Que poema bem escrito. Como eu queria ter escrito isso aqui, né? Como ele diz muitas coisas, como a combinação das palavras, as metáforas, os recursos de figuras de linguagem que estão ali, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha esse encanto diante da escrita do texto. Então esse também é um ponto importante para a gente saber se esse livro é bom ou é ruim. Vamos pensar, se ele está bem escrito, se ele tem essas características, possivelmente a gente está lidando com um bom livro. Agora, uma boa literatura também vai ter, como um quarto aspecto, uma dimensão humana e existencial. O que isso significa? Que quando a gente está lidando com uma história, uma boa história, um bom poema, em geral, ele vai tocar em temas que são universais. Então ele pode falar sobre amor, sobre morte, sobre tempo, sobre culpa, sobre desejo. Não para responder esses dilemas, né, esses dramas humanos, mas para que a gente possa de fato refletir sobre aqueles temas a partir da leitura e a partir da história ou do poema. A literatura nunca vai ser um lugar total de respostas, mas muito mais um lugar de inquietações. Não vou nem dizer pergunta, porque eu acho que não é nem esse o ponto, né? Tem uma escritora espanhola que eu gosto muitíssimo, que é a Maria Zambrano, que ela tem um livro chamado Filosofia e Poesia. E aí tem um determinado trecho do livro que ela fala, né, que se a filosofia tem todas as perguntas, a poesia tem todas as respostas. E concordo com ela de certa forma, acho que esse trecho nos ajuda a pensar um pouco sobre o papel da literatura, mas ao mesmo tempo também penso que a literatura é um lugar muito mais de inquietação, em que a gente vai lidar com esses dramas humanos com profundidade. Então vejam, não é aquela coisa água com açúcar, não é aquela coisa, aquela reflexão fajuta, clichê, aquela coisa chovendo no molhado, como a gente fala assim, no bom português. Mas são reflexões que vão nos dar novas perspectivas sobre grandes dramas, né, dilemas existenciais. Então, esse é um ponto muito, muito interessante aqui da boa literatura também. Quinta característica, quinto critério. Como que eu sei que o livro é bom? Se ele é capaz de resistir ao tempo. O que isso significa, né? Se o livro já tem anos de publicação, ele continua sendo lido, ele continua fazendo sentido, ele continua atual de uma certa forma, né, respondendo aos dilemas do nosso tempo, é porque nós estamos falando, então, provavelmente de boa literatura. Porque, de fato, um bom texto literário, ele tem essa capacidade de permanecer no tempo. Ele consegue se manter atual, embora trate de questões históricas ou tenha visões que, aos olhos modernos, pareçam obsoletas, mas quando a gente se depara com o texto, a gente consegue vislumbrar aquelas reflexões e trazer isso, né, para a nossa própria vida. Então, por mais que o livro trate de algo muito regional ou histórico, isso não vai anular a sua capacidade de continuar falando com os leitores contemporâneos. Quando a gente fala de literatura, então, a gente está falando, de certa forma, de uma forma de arte que suspende o tempo. Ela consegue ultrapassar gerações, ultrapassar o tempo, ultrapassar a geografia, para falar conosco de formas muito diferentes a partir da nossa realidade. Então, de fato, a gente pode pensar em todos esses critérios. Trouxe critérios que não são assim... Talvez você esteja pensando, tá, mas eles não são tão objetivos.
Pois é, que dentro deles a gente vai ter uma série de observações para fazer, né? Então, como vocês já viram, é algo complexo da gente pensar. Mas essas enumerações que a gente fez até agora nos ajudam a pensar quando que a gente está diante de um bom texto literário. Então, se ele faz essas coisas que nós pensamos até agora, é porque provavelmente nós estamos lidando aí com um bom texto. Seja ele clássico, né, considerado aí clássico pelo cânone, ou seja ele um livro contemporâneo, inclusive. Agora, o que será que define a má literatura? Vamos começar aqui a lavar os pratos aí, chegou o ponto que vocês querem aí, chegou a polêmica. Quais são as características mais comuns daquilo que a gente considera uma literatura rasa ou uma literatura menor? Bom, a primeira e mais óbvia é uma linguagem previsível ou simplista. Quando a gente está lendo um livro, e é um livro que ele não tem nenhum trabalho estético, ele não tem um esforço estético. A linguagem é repetitiva, ele é cheio de clichê, sabe? Aquela piada, na poesia tem aquela piada assim, ficar rimando amor com dor, né? Não tem um pensamento estético profundo, as metáforas são muito fracas, ou elas não fazem sentido nenhum, ou elas são metáforas totalmente batidas, que já não tem nenhuma força, tem pouca profundidade, as frases são mal construídas. Então, do ponto de vista técnico mesmo, linguístico, isso entra tanto para a prosa, quanto para a poesia, que eu acho que é o gênero que mais sofre, vejam só. Acho que a poesia sofre demais quando a gente pensa em má literatura, porque um movimento que eu venho percebendo, principalmente com o crescimento da internet, enfim, e essa facilidade de expor os nossos textos autorais, é que de fato, às vezes, acontece muito de ter aquela poesia de Instagram, vocês sabem? Aquela poesia que é só uma frase que foi cortada no meio e aí ela parece poesia, mas na verdade ela tá muito água com açúcar, assim, muito óbvia, muito autoajuda. Então, de certa forma, isso pode ser um sinal de alerta grande para nós. Olha, isso aqui é simplista, isso aqui tem pouca força estética. Então, muito provavelmente pode se tratar de má literatura com pouca qualidade. Agora, segundo aspecto, se a gente percebe uma trama, um enredo que é excessivamente formulaico, o que eu quero dizer com isso? Existem fórmulas de narração que elas são quase como se fosse uma receita de bolo, e vocês com certeza já conhecem muito bem. Por exemplo, se a gente vai sentar para ver uma comédia romântica, eu tenho certeza que você vai começar o filme já sabendo como ele vai terminar. O casal vai se conhecer, vai se apaixonar, vai aparecer um objetivo intransponível, eles vão se separar por um tempo, mas depois eles vão conseguir resolver a questão e vão voltar. Essa é a fórmula de uma comédia romântica. Vocês concordam comigo, né? Nela se encaixa 100% de todas as comédias românticas que a gente já viu até hoje aí, principalmente as norte-americanas. Agora, quando a gente pensa em literatura, a gente tem essa mesma construção em muitos livros, de alguns autores em específico. Eu não vou soltar nome de autor aqui porque eu acho que não convém, depois vocês vão ficar dando hate aqui nos comentários, mas olhem só, tem autores que eles escrevem a mesma história, muda o nome do personagem, muda a ambientação, muda a crise, mas a história ela é a mesma, ela não vai mudar. Então é muito complicado quando a gente percebe que esses livros, vejam, eles têm seu papel. Eu já vou falar um pouco sobre isso, né? Qual que é a função dessa literatura mais baixa, digamos assim, menos complexa. Mas quando a gente pensa em qualidade literária, né, em clássicos, enfim, é óbvio que um livro assim é um livro feito muito mais para vender do que para ter um impacto cultural, literário. Isso também acontece com um grande fenômeno que nós estamos tendo agora, que é o fenômeno dos livros eróticos, principalmente entre as mulheres, né? Tem crescido muito esse tipo de leitura, em que a leitura, na verdade, o livro ele não tem um valor por si só. O livro ele é só um pretexto para ter descrições super explícitas de várias coisas ali no meio, dos casais, enfim. Então, essa onda começou muito com 50 Tons de Cinza, né? E depois parece que se alastrou de uma forma, assim, o pessoal descobriu uma mina de ouro, assim, para ganhar dinheiro, né? E aí, o que a gente percebe? Que a história em si, ela não tem valor nenhum. O que tem valor ali é as descrições que muitas vezes os leitores estão procurando. E acaba se tornando uma espécie de pornografia escrita. E essa é uma questão que denuncia também muito uma má literatura. Porque vejam, a questão aqui não é necessariamente a presença do erotismo. O erotismo na literatura, ele é presente e é presente de uma forma, em alguns livros,
sublime, maravilhosamente utilizado. A gente pode inclusive lembrar de vários autores aqui. A gente tem o próprio Charles Baudelaire, que fala muito em alguns poemas sobre essa dimensão mais erótica. A gente tem no Brasil a Hilda Hilst, que é uma das nossas poetisas mais fenomenais e que escreve muito sobre o tema erótico. A gente tem o Jorge Amado aqui no Brasil também. Na América Latina a gente tem o Pablo Neruda, que também tem vários poemas dedicados nessa temática. Vejam que a questão não é necessariamente o tema erótico. A questão é como ele é abordado, como ele é utilizado na narrativa. Em alguns casos a gente percebe que existe uma intenção mesmo de pensar sobre essa dimensão da vida humana, que é válida e que precisa aparecer na literatura, ou de, enfim, colocar isso dentro da narrativa por algum propósito que faça sentido naquela obra. Agora, outra coisa muito diferente é quando a história vira uma fórmula que serve apenas para fazer essas descrições e para dar esse quentinho no coração ou em outros lugares aí das pessoas que estão lendo e provocar essa imaginação, né, nos leitores. Enfim, e isso acaba, olha, não vou entrar muito no campo de opinião aqui com vocês, porque não é essa a intenção. Mas isso acaba demonstrando o quanto esses livros são inferiores, sim, do ponto de vista de qualidade literária. Porque ali o centro não é o texto, o livro, a história literária que está sendo ali posta, o livro enquanto obra de arte mesmo literária. O centro ali é uma fórmula escrita para vender bem. Então, esse dilema comercial, esse dilema do sucesso comercial, ele supera, em muitos desses livros, né, a concepção de uma ideia de arte literária. Agora, a questão não é o sucesso literário ou os livros que têm recursos para prender o leitor e instigar e serem, assim, muito instigantes e provocar curiosidade, né? Não se trata disso. Mas a gente está falando mesmo do objetivo que o autor vai ter ao escrever aquela obra, as reflexões que ele nos faz chegar e o quanto muitos desses livros formulaicos, assim, essas fórmulas repetidas, vão acabar tirando totalmente a qualidade de um texto, de uma história. Agora, polêmicas à parte, você me conta aqui embaixo se você concorda com isso, vamos polemizar nesse vídeo. Terceiro critério de uma literatura ruim, quando a gente tem personagens planos, personagens estereotipados. Vejam que em algumas narrativas é natural que a gente tenha personagens mais profundos, que são os protagonistas, e depois personagens secundários que obviamente vão ser sim mais planos, né? Menos profundos, mais estereotipados. Isso é muito comum dentro da literatura, dentro da boa literatura. O problema é quando a gente se depara com um livro em que o personagem ele não tem profundidade, ele não tem uma construção psicológica coerente, profunda, ele não parece uma pessoa real. Por exemplo, esses livros que são muito romantiquinhos, que tem essa história de amor aí, estilo comédia romântica que a gente estava comentando, muitas vezes eles vão trazer um personagem, sei lá, o protagonista lá, o homem, ele quase não tem defeitos, ele tem todas as qualidades que uma mulher desejaria. Então a gente olha para aquele personagem e pensa, bom, o cara constrói casa, toca violão, é poeta, é fiel, é respeitoso, o cara é perfeito, o cara não tem nenhum defeito. Isso é um personagem plano, um personagem sem profundidade, porque ele não tem uma profundidade psicológica real de um personagem, digamos que que uma pessoa teria, por melhor que essa pessoa seja, né? Então, quando a gente pensa em bons personagens, a gente pensa em personagens que têm uma profundidade de contradição interna, própria do ser humano. Não é aquela construção de mocinho e bandido, né? Aquela construção que une o mal e o bem, a pessoa na sua complexidade total. Isso é um personagem com profundidade psicológica. E se a gente tem um livro que não tem nada disso, que só tem, né, um personagem muito raso, pode ser um alerta. Nem sempre, mas pode ser um alerta de que a gente está lidando com um livro, né, com uma má literatura. Agora, quarto aspecto para a gente falar aqui também é quando o livro tem um objetivo puramente comercial ou panfletário. O que eu quero dizer com isso? A gente já falou agora do ponto de vista comercial, não vale a pena entrar de novo nisso com vocês, né? Mas essa ideia aí da obra que vende, que é feita para vender, para ter sucesso monetário para o escritor, que acontece bastante. E a gente tem aquela obra que é feita para ensinar uma moral ou para propagar um pensamento, muitas vezes político ou ideológico. Essa obra também vai provavelmente cair nesse limbo dos livros ruins. Por quê? Vai se tornar aquele livro que não ousa desagradar o leitor, né, e oferece algo previsível, algo raso, e que quando é panfletário também a história não vai ter uma grande construção ou complexidade, porque a história não importa. O que importa é a mensagem que está sendo passada por trás disso. O livro se torna um panfleto. E
dentro dessa ideia da literatura panfletária, aí a gente poderia entrar muitíssimo assim nessa discussão, mas basicamente a gente pode pensar nisso, assim, você também inclusive pode trazer à memória, se você já leu algum livro que a história em si não tinha quase nenhum valor, né? O livro estava ali como um pretexto para ensinar alguma coisa ou para mostrar alguma visão de mundo, enfim, algo que infelizmente acontece bastante. Então, esse é um sinal de alerta também, para a gente pensar se é uma boa ou se é uma má literatura, se o livro é bom ou ruim. Agora, também vale lembrar, agora no finalzinho, depois de todos esses critérios, né, que a gente também não pode dizer que, esse livro ele é muito difícil, então ele é um livro bom, e esse livro é um livro simples, né, uma estrutura mais simples, então ele é ruim. Na verdade, não, né, não é tão simples assim, essa distinção. Então, esses critérios que a gente viu até agora já nos dão um sinal de que, para decidir se o livro é bom ou ruim, o buraco é mais embaixo, a gente precisa ter uma observação um pouco mais atenta, né, para saber aquilo que realmente tem qualidade e aquilo que não tem. E outra coisa que pode acontecer também é que a gente pode sim gostar desses livros que não são considerados bons, a gente pode chegar à conclusão de que é um livro ruim mesmo, de que o livro não tem mérito, qualidade literária como outros maiores, né, mas ainda assim gostar deles, né, então reconhecendo seus limites estéticos. Então nada tem de errado também da gente se deleitar de vez em quando, né, e passar o tempo aí com literaturas menores, né, que são aí com um pouco menos valor literário dentro daquilo que a gente comentou até agora. Então, como uma reflexão final, a gente poderia pensar, será que então, afinal, essa literatura ruim, ela não serve para nada? Será que ler isso não é melhor do que ler coisa alguma, do que não ler nada? O que eu quero pensar com vocês? Que essa literatura menor, ela tem o seu papel, né, e ela pode sim, sempre, servir como uma boa porta de entrada para quem nunca lê. Porque vai ter uma linguagem mais simples, vai ter gatilhos emocionais, né? Quase como se fosse uma grande peça de marketing, assim, feita para nos atrair, para nos conquistar, para nos manter na leitura. Então, para quem não tem hábito de leitura, tá com dificuldade, não consegue, né, se prender num livro, enfim, é muito interessante, né, como uma porta de entrada. O problema reside quando nós ficamos nessas leituras e a gente não avança para livros melhores, para livros mais complexos, mais profundos. Então, quando a gente fica estagnado nesse tipo de leitura, aí sim começa o problema. A gente não pode ficar a vida inteira lendo a fórmula comercial daquele autor lá que está escrevendo para vender aquela história água com açúcar. A gente precisa também evoluir para reflexões mais profundas. Então, o que cabe pensar talvez seja isso, né? A literatura menor tem o seu papel, sim, né? Vai ter o seu papel principalmente para começar a vida leitora, mas não pode ser o ponto final da nossa história como leitores. E eu falo isso para vocês como uma experiência pessoal mesmo, assim. O primeiro livro que eu li de verdade e amei foi Crepúsculo. Se você é fã de Crepúsculo, me conta aqui nos comentários aí. Reli várias vezes toda a saga, era super fã, assim. E aí, depois de ter lido Crepúsculo, o livro preferido da Bella, da protagonista, era O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, um clássico da literatura inglesa. O que eu fiz? Fui lá e a partir disso começou minha história com os clássicos. Depois também tinha uma citação de Romeu e Julieta no livro. Eu pensei, Romeu e Julieta, eu vou ler essa peça aqui também. Já que tá aqui no Crepúsculo, eu também vou ler Romeu e Julieta. No alto dos meus 14 anos, peguei Romeu e Julieta para ler e depois decidi, nossa, isso é legal mesmo. E se eu lesse todas as peças do Shakespeare? E a partir desses caminhos, a gente começa a ter consequências na nossa vida que a gente nem imagina. Então sim, né, eu não tenho nenhuma vergonha de admitir que sim, a minha história da leitura começou com Crepúsculo e agora, hoje eu estou aqui sentada nessa cadeira falando com vocês, depois de ter estudado muitos outros livros, mas a porta de entrada foi essa. Então a gente tem sim que pensar nesse valor, né, enquanto início de tudo, enquanto forma de nos conquistar para o mundo da literatura, mas que a gente também consiga se aventurar e ser guiado pelo nosso gosto, pelo nosso interesse, para se aprofundar em outras leituras. Essa é uma proposta aqui do Clube de Literatura Clássica, inclusive, né? Te oferecer a cada dia um livro diferente que você nem imagina, para que você comece a viajar por esse mundo fantástico da literatura. Então é isso, né? A gente pode dizer que existe sim uma literatura melhor ou pior, a gente já falou aí sobre os vários critérios. Isso não quer dizer que o seu gosto é inválido, mas isso pode ser uma chamada, um convite ou uma inquietação para que você se aprofunde e conheça outros autores, né? Então talvez tenha chegado a hora de você pensar aí, que livros você tem lido? Será que você avançou na sua experiência de leitura? Será que você continua preso aos mesmos de sempre e não quer outras coisas, né? Me conta aí embaixo, me conta aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa aqui embaixo. E não esquece de curtir, se inscrever no canal, enfim, apoiar o nosso trabalho aqui como sempre. A gente se vê no próximo. Até lá!